Levando informação com responsabilidade é o jornalismo da Rádio Difusora FM. Nós estamos aqui na primeira companhia do 16º BPMI de Fernandópolis e região. Nós conversamos com a tenente Miyuki Higashi, que vai falar de assuntos importantes e relevantes, ao qual a população sempre nos perguntam, questiona o jornalismo da Rádio Difusora FM, que é a respeito das linhas com cerol e também das ações que a Polícia Militar realiza no município no que diz respeito ao trânsito. Primeiramente, tenente, nos fala um pouco das ações que a polícia realiza, da atuação da polícia quanto à fiscalização de linhas cortantes que vêm sendo usadas por adeptos, praticantes que soltam pipas, tornando a prática uma ação delituosa, gerando diversos problemas, inclusive com registro de acidentes. Rádio Difusora, bom dia. Bom dia, Samuel. Primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade que a Rádio Difusora está dando para a Polícia Militar, da gente conversar com a população a respeito de assuntos tão relevantes, né? Sobre esse assunto do cerol, né? Apesar da gente sempre conversar com a população, acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Entra ano, sai ano, a gente tem aí relatos de ocorrências a respeito disso. Então, o que eu peço para a população? Que realmente notifiquem a Polícia Militar de pessoas utilizando o cerol. E que os pais das crianças fiquem atentos, principalmente agora que a gente tem a entrada do calor, que as crianças vão utilizar as pipas, né, os papagaios, vão brincar, né, com essa brincadeira que tem de ser tão saudável, que é tão bacana, né, essa brincadeira de soltar as pipas, mas que com a utilização da linha com o cerol assim, uma questão até muito perigosa, que traz risco à vida das pessoas, né, então que os pais tenham aí essa atenção, e a gente sabe que tem até adultos que fazem isso, né? Nessa questão de disputa das pipas, né? De disputar aí no ar, né? Eles utilizam o cerol e isso pode causar até a morte das pessoas, né? Então, para que as pessoas denunciem isso. E isso traz outro tipo de problema que a gente tem, a invasão na casa das pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa usa o cerol e corta lá a pipa da outra pessoa no ar, e quando essa pipa cai, essas pessoas começam numa busca frenética para pegar essa pipa e começam a invadir a casa das pessoas. Então, o que eu peço para a população, a Polícia Militar pede a colaboração das pessoas, é que liguem o 190 quando verificam esse tipo de coisa acontecendo, na hora que estiver acontecendo. Às vezes a gente vê acontecendo, a gente fala, alguém vai ligar, né? Não, ligue, se você está vendo, ligue imediatamente, para que a gente possa ir até o local e verificar quem são os autores dessa questão, que, veja, não existe no nosso ordenamento jurídico ainda uma lei a respeito especificamente do cerol, mas aí cada caso é um caso e nós vamos analisar de acordo com cada caso. Veja, pode existir aí uma questão de colocar em risco a vida das pessoas, pode existir uma questão de estar comercializando esse produto que coloca em risco a vida das pessoas, que aí tem a ver com o Código do Consumidor, né? Então, são várias questões que precisam ser apuradas e é sim um caso de polícia. Tenente, então, um instrumento importante que a população também tem que fazer a sua parte é a respeito das denúncias, acionar a polícia através do 190. Sim, a gente pede encarecidamente a cooperação e também a questão preventiva, a questão da cidadania, né? Dos pais, né? Às vezes a gente tá vendo lá a criança lá no quintal com uma linha, com um potinho de cola, né? Os pais serem realmente participativos, olhar lá e falar, filho, o que você tá fazendo? Né? Ou até adultos, né? A gente tá vendo lá, adultos fazendo isso. Questione, olha, o que você tá fazendo? Qual é o exemplo que você está dando para os nossos filhos, né? Então, a gente pede essa consciência, essa cidadania das pessoas, porque isso, veja bem, de repente você pensa, é só uma brincadeira, é só uma brincadeira de pipa, é só um cerol, é só uma cola com vidro numa linha, mas isso pode fazer você responder a um homicídio, né? Isso pode fazer você tirar a vida de um pai de família, de um motoboy que saiu para trabalhar e pode não voltar para casa. Né? Então é uma questão muito importante, a gente precisa sim falar sobre isso e precisa sim acabar com essa questão para que a gente possa proteger vidas. Sabemos que existe uma lei estadual a respeito desse assunto, também uma lei municipal referente a este assunto. A Polícia Militar, ela realiza algum tipo de ação a fim de coibir essa prática ou é
através do 190 apenas? Nós estamos à disposição. Sempre que houver operações nesse sentido, a Polícia Militar está pronta para agir juntamente com os outros órgãos públicos e vamos aí estar juntos coibindo esse tipo de ação junto com a Prefeitura, junto com os demais órgãos, Polícia Ambiental. Sempre que possível, estaremos juntos nesse tipo de ação, com certeza. A respeito do trânsito agora, a atuação da Polícia Militar no trânsito do município, no que diz respeito à orientação aos motoristas que têm enfrentado dia após dia um grande fluxo de veículos, é o que nós podemos notar no dia a dia aqui em Fernandópolis, esse aumento considerável de veículos nas ruas. Qual é o trabalho da Polícia Militar, Higashi? Olha, a cidade está crescendo, né, Samuel? A gente tem visto um desenvolvimento muito grande da nossa cidade, né? A gente que é nascida e criada aqui em Fernandópolis, a gente tem visto realmente o desenvolvimento da cidade. Isso é bom, mas traz providências que precisam ser tomadas, né? Então, a gente tem visto realmente que a questão do trânsito precisa ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque o trânsito, se ele não for cuidado, ele traz uma questão aí de risco à vida das pessoas, né? Então, é uma questão de trânsito e de cidadania, né? Então, o trânsito está diretamente ligado à cidadania das pessoas, né? Não só dos condutores, mas também dos pedestres, né? Então, a Polícia Militar está diretamente ligada a isso. Por quê? Porque é quem fiscaliza as pessoas no trânsito. Diariamente, a Polícia Militar tem realizado diversas operações na cidade, a fim de coibir alguma prática delituosa e que tem resultado em apreensões consideráveis. Como você destaca essa atuação? Então, a questão de fiscalização de trânsito, né? Infelizmente, a gente acaba tendo que fazer essas apreensões, mas a gente tem que relembrar o seguinte: a questão da fiscalização visa o quê, Samuel? Visa essas apreensões? Não. A fiscalização de trânsito, ela visa o quê? Proteger vidas, né? Somente. Quando a gente fiscaliza trânsito, a gente está querendo o quê? Conscientizar as pessoas e proteger vidas. Só isso, né? Não visa a questão financeira, monetária, nada disso. A Polícia Militar está lá para proteger vidas. Quando eu estou lá e faço uma multa por não parar, por motorista que não parou na parada obrigatória, por quê? Porque ele pode, quando ele faz isso, ele pode atropelar alguém e tirar uma vida, né? Então, eu tenho que conscientizar aquele motorista. É por isso que são feitas as autuações. A respeito desse assunto ainda, Tenente, vamos falar de um outro ponto crítico no trânsito de Fernandópolis, que é o cruzamento da Rua São Paulo com a Avenida Manuel Marques Rosa, que tem gerado muitas reclamações por parte dos motoristas que têm procurado a Rádio Difusora FM para saber a respeito desse assunto ou para saber como proceder nesse local, já que está havendo muitas autuações. Veja, esse local, ele é um lugar, assim, quem passa muito lá, né? É um local, é o centro comercial de Fernandópolis, né? Então, há um grande fluxo de pessoas e veículos nesse local. Ali, se você analisar, tem a sinalização de trânsito em todo o entorno, em todos os cruzamentos. Nos 4 cruzamentos, eu vou ter ali faixa de pedestre, sinalização de pare no chão, né? Então, e eu tenho ali o fluxo grande que vem da Rua São Paulo, pela direita, né? E eu tenho o fluxo grande que sobe na Manuel Marques Rosa. Então, é um fluxo muito grande de veículos e tem sim que ser feita uma fiscalização muito grande, em que pese o motorista, sim, ele tem um pouco de dificuldade ali para visualizar o trânsito vindo, então ele acaba tendo que avançar um pouco para visualizar se pode passar ou não, mas o que acontece? O problema é justamente o contrário, é aquele motorista que passa sem olhar. Isso é perigoso, porque ele pode justamente atropelar alguém. Então, essa fiscalização tem que ser bem feita, né? Então, o agente de trânsito, no caso o policial militar, ele tem que fazer essa fiscalização com muito bom senso. E é o que a gente faz, né? A gente visa coibir esse tipo de ação. De repente, um motociclista que passa sem olhar, né? Veja, ali é uma questão tão delicada da nossa cidade que a sinalização, a faixa de pedestre, é nos 4 cruzamentos. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para esse cruzamento é justamente a parte dos pedestres, que a responsabilidade do trânsito não é só dos condutores, é também do pedestre.
Às vezes você está passando ali com um veículo e a gente percebe que o próprio pedestre, ele não tem essa questão de responsabilidade para si. Então, eu concito a população de Fernandópolis para que ensine aos seus filhos, para que quem estiver andando na cidade de Fernandópolis, tenha essa cidadania. Ó, eu estou atravessando um cruzamento, eu tenho que saber que não é só porque tem a faixa de pedestre, só porque eu sou pedestre, eu vou atravessar ali sem olhar. O pedestre também, quando ele vai atravessar a rua, ele tem que olhar dos dois lados, né? Porque tem um fluxo grande de veículo, de repente, se o veículo tiver que parar, de repente, para o pedestre atravessar de súbito, tem um carro vindo atrás e pode causar um acidente, né? Então, tudo isso, né? O trânsito depende de todos nós, da cidadania de todos nós. Então, o agente de trânsito, né, que é o policial militar, ele vai fazer essas autuações justamente para gerar uma conscientização, para uma prevenção de um mal maior. E cada caso é um caso, deve ser realmente analisado. Para isso existe a autuação de trânsito. Para isso, quem for autuado também vai ter a possibilidade de um recurso. Isso vai ser devidamente analisado, né? E assim, o mais importante de tudo isso é a vida, a prevenção, a proteção da vida das pessoas. Tenente, muito obrigado por essas informações muito importantes, que eu creio que vai de encontro à necessidade da sociedade. Samuel, sobre isso também, queria dizer que todas essas autuações, essa renda que é gerada, ela volta para nós também em termos de educação de trânsito, em sinalizações de trânsito, os semáforos, tudo isso, essas ações que são feitas. Eu vou citar um exemplo. Nós temos lá no nosso comando de trânsito um programa super bacana, que é um teatro de fantoches, que vai trazer educação de trânsito para as crianças. Aqui, a população, não vou nem tão longe também, aqui em Fernandópolis, quem foi na Expo esse ano, pôde ver que a Secretaria de Trânsito montou uma mini cidade para educação de trânsito com bicicletas para as nossas crianças. Então, assim, tudo gira em torno disso, de conscientização, de proteção à vida, da gente trazer isso para as nossas crianças, para as nossas pessoas, para os nossos cidadãos, para que a gente tenha um trânsito com uma proteção à vida, com menos acidentes, com menos incidentes e com mais proteção à vida das pessoas. Obrigado pelas informações. Conversamos então com a Tenente Miyuki Higashi, da 1ª Companhia do 16º BPMI de Fernandópolis região. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e estamos à disposição.